Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos hoje uma live em comemoração, início da comemoração dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Inclusive a gente vai falar aqui com o professor Murilo Melo, porque a Bahia foi importante, não somente importante, mas essencial, não somente para entender a independência do Brasil, mas porque foi protagonista. Então aqui uma pessoa, Dávila, meu amigo de Itaparica. E ele sabe muito bem da importância da ilha. Cadê aqui? Tem pedido. Adicionar aqui. Fazer professor. Pronto, professor. Salve, Luiz, boa noite. Boa noite, professor. Tudo certinho? Tudo ótimo, e você, como tá? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, eu conheci o professor Murilo Melo foi por conta de uns vídeos que eu fiz com o Aurélio Schometa, que também gosta da Bahia. E o professor Murilo Melo sabe bastante sobre o Coronel Horácio de Matos. Foi a partir disso que eu conheci também finalmente uma descendente do coronel, que você chegou a fazer um curso, não foi, professor? Tatiana, o nome, Ô, se não me engano. perfeito. E ele foi o Tati, professor de colegas meus, amigos meus. Isso que eu achei muito bom. é isso, temos aí essa. A Bahia definitivamente continua sendo, em determinados aspectos, uma ilha, né? Impressionante como as pessoas se conhecem aqui e têm relações em comum. Perfeito aí o que você colocou. Tatiana é uma pessoa querida, é bisneta do Coronel Horácio de Matos, Tatiana. E o filho de Horácio de Matos ainda é vivo, um dos filhos dele, né? Uhum. Que é Horácio de Matos Júnior, e mora com ela. Isso, acho que já tem 90 anos, uma coisa dessa, assim, mais de 90. Sim, professor, vamos começar aqui. Por que primeiro é importante? Porque eu quis fazer essa live. Primeiro porque são 200 anos do início, pelo menos do 1822, da independência. Infelizmente, eu tive essa ideia, falei com o professor, que em comparação 100 anos da independência, 150 anos, as comemorações dos 200 anos estão sendo negligenciadas em qualquer esfera, municipal, estadual e federal. Né? Então, para não deixar passar batido, vamos pelo menos fazer isso aqui para relembrar esses feitos, porque tem um monte de livro do centenário da independência, um monte de artigo que eu estou comprando em sebo. Realmente foi Isso. um marco. Foi no Brasil todo e na Bahia, inclusive. Impressionante. Mas, professor, vamos iniciar aqui. Que você falou assim: vamos fazer por ordem cronológica, para o pessoal poder entender melhor. Começou de fato o processo em 1822 ou foi antes? Boa, boa, Luiz. Em primeiro lugar, em relação às comemorações, o ano de 1922 foi uma efervescência, né? Foi efervescente. A gente tem em São Paulo monumentos, né? Edificados que são presentes até hoje. A própria semana de 1922, a Semana de Arte Moderna, ela é uma alusão, ninguém fala sobre isso, ninguém comenta sobre isso, mas a semana de 22 é um dos motes, uma das desculpas para fazer com que ela acontecesse naquele ano, naquele período, encontrada pelos artífices que a fizeram, é de que eles queriam fazer a nova independência do Brasil. Dessa vez a independência Sim. artística, cultural, né? Enfim. Então, 1922 vai ser é, 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 vai arder em chamas o Brasil de publicações, de discussões, de comemorações, e a gente está vendo que no ano de 2022 a gente não está vendo nenhuma movimentação quanto a isso. Com certeza isso no futuro vai ser melhor estudado, né? A gente vai precisar do distanciamento histórico aí para entender quais são os mecanismos aí sociológicos, né, psicológicos, identitários que levou a gente a ter esse esvaziamento aí no ano de 2022. E a gente seguindo aí a linha de pensamento, não que seja factual, mas é a linha de pensamento
que faz com que quem esteja ouvindo a gente se coloque no tempo. O que é que um professor, uma pessoa que está falando deve fazer quando vai se remeter a um período histórico? Ele deve colocar o outro, né? O outro sujeito no tempo. Pegar a pessoa pela mão, colocar na cápsula do tempo, falar, olha, a gente está falando sobre isso aqui. Tente ao menos pegar, sentir o que foi aquilo. Tente respirar o que foi aquilo. Tente estar naquele momento para você saber sobre o que você deve aprender ou o que você quer aprender, né? Então, acho que isso é fundamental para que a pessoa se situe, se coloque, esteja ali. É a gente sempre tentar contextualizar como era aquele momento. Então, respondendo a sua pergunta, definitivamente nenhum fato histórico começa ou termina em si mesmo, né? Sim. A independência do Brasil, ela, diferente do que todos os brasileiros pensam, a grande maioria, a independência do Brasil, ela não nasceu com Pedro Álvares Cabral, porque a gente tem uma visão do senso comum que todo mundo que morava aqui era brasileiro já e que tinha um desejo de se separar de Portugal e que Portugal era vista como inimiga. Não, isso é uma narrativa totalmente ilusória, né? O sentimento de pertencimento identitário, de separação em relação a Portugal, de ser algo próprio, vai demorar séculos para ser gestado. Quem vivia aqui se considerava um português Português. e Isso. vivia longe da sua pátria. Era um lusitano além-mar. Era um lusitano além-mar. Nem Brasil tinha nome. O Brasil nunca teve nome, né? Porque a gente não se sentia algo próprio. A gente era uma extensão portuguesa. Então a gente tem que ter esse entendimento. É difícil os brasileiros terem esse entendimento. É impressionante como eles acham que a gente já nasceu no Brasil, que a gente sempre teve ódio de Portugal. Isso não é verdade. A independência ela vai ser gestada muito depois da chegada dos primeiros colonos, né? Mais de 300 anos depois. A gente vai começar a ter um entendimento, apenas alguns, de que a gente é algo diferente de Portugal ou pode ser algo diferente de Portugal. Que a gente necessariamente não é apenas portugueses além-mar, que a gente pode ser algo próprio, algo único. A gente vai ter passos da independência, não do Brasil, mas independências locais. Por que não independências do Brasil? Porque o Brasil não existia. O Brasil foi uma grande articulação de grupos intelectuais, políticos, que viveram aqueles anos da década do século XIX, os 20 primeiros anos do século XIX, é que vai ter essa maturação de que a gente pode se unir. E são pequenos grupos, são grupos aqui na Bahia, principalmente, alguns grupos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma força muito grande nesse processo de independência. E na Bahia, nem todos os baianos aderiram a esse projeto. Então, a independência da Bahia, a independência setorizada, a gente pode ver na Inconfidência Mineira, na Conjuração Baiana. E o pontapé, digamos que fundamental para o processo de independência do Brasil e da Bahia é a chegada da família real, que vai mudar bastante a nossa infraestrutura, né? O governo joanino, Dom João VI, vai assumir o posto aqui, né? O Rio de Janeiro praticamente vai ser a capital do Império Lusitano, que era um império que tinha terras que iam nos quatro cantos do mundo, né? Isso. Tinha terra em Goa, né? Tinha terra em Macau, na Índia, na China, terra na África, né? Nas duas costas africanas, terra na América, e o Brasil era a maior das suas colônias. Então, a capital desse Império Lusitano passou a ser o Rio de Janeiro, a partir da chegada de Dom João aqui. E tudo vai começar a se modificar, principalmente a partir de uma atitude tomada por Portugal, que é a Revolução do Porto, de 1820, né? A Revolução do Porto, ela é um momento chave nessa ruptura de visão de Reino Unido que a gente estava inserido desde É 1815, isso né? que eu queria falar antes, focar na parte da Fica chegada à da família vontade. real. Então acontece que tem as guerras napoleônicas, né? Napoleão invade praticamente toda a Europa e chega a prender reis. Por exemplo, o rei da Espanha foi preso, foi nesse período, e colocou o irmão dele como rei de Espanha. Período de
de movimentação, de confusão que há o processo de independência da América Espanhola. Então, Dom João VI, percebendo isso, para não acontecer a mesma coisa com ele, foge de Portugal, vem para cá. Bonaparte chega a dizer que foi uma das poucas pessoas que chegaram a enganar, que Dom Isso. João VI chegou a enganar, ou seja, Dom João VI não era burro. E a primeira coisa que acontece é ele para aqui em Salvador, não vai direto para o Rio de Janeiro. Isso que é muito importante, isso vai ser essencial. Chegando aqui, diga aí, professor. Não, perfeito. Não vou interromper Isso. sua fala, não. Aí, Tô ouvindo. qual que é muito interessante? Chegando aqui, uma das primeiras coisas que ele faz é a questão da abertura dos portos. E o grande idealizador, Aqui em Salvador. isso em Salvador, não foi no Rio de Janeiro, foi em Salvador, foi em janeiro de 1808. Na Então, Associação Comercial. isso mesmo. Então, o que é importante? Essa geração das lideranças políticas, jurídicas, culturais, eram chamados coimbrenses, que foram pessoas que estudaram na Universidade de Coimbra, principalmente curso de Direito, tiveram uma influência de Pombal, que Pombal faz aquelas mudanças todas, tira a influência dos jesuítas, por conta disso tem essa tendência iluminista, de querer civilizar, assim por diante. Fecha também, infelizmente, os colégios jesuítas daqui, e tudo fica concentrado em Coimbra. E um desses alunos, além do Bonifácio, que já é famoso, estão citando bastante, é um baiano, nascido em Salvador, chamado Visconde de Cairu, José da Silva Lisboa. Tem um livro dele aqui, eu vou até ler aqui. José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu. É da Teresa Cristina Kirchner. Não tem a ver com a ex-presidente da Argentina, não. É lá da UNB. E ela começa a estudar sobre esse intelectual, que é muito importante. Primeiro, ele já tinha uma relevância grande no período colonial. Então, os vice-reis, os ministros do Conselho Ultramarino, lá do rei de Portugal, né, em Lisboa, já tinham contato com ele. Ele que traduziu para o português, ou seja, tendo influência tanto em Portugal quanto no Brasil, Adam Smith, né, pai do liberalismo econômico britânico, e o Edmund Burke, que é o pai do conservadorismo britânico. Então, ele que trouxe essas ideias, ele que traduziu. Foi um baiano que fez isso. Tanto que ele tem relevância e escreveu livros de economia política, que era o termo que usava para a ciência econômica. Então, ele é considerado o pai fundador da economia aqui no Brasil. Um baiano. Então, ele estuda lá em Coimbra, vem para cá e ele tenta buscar desenvolver com essa mentalidade iluminista e por diante, mas um pouco diferente. Ele, com o tempo, foi ficando mais conservador, mais católico, principalmente com as revoluções. E uma das ideias que ele aprendeu com esses estudos e com a reflexão dele é a questão da liberdade comercial, a liberdade econômica. Por quê? Qual era o ponto todo do Pacto Colonial, né, professor? Que os produtos feitos no Brasil, como açúcar, tinham que ser exportados primeiro para Portugal, para depois ser reexportado para a Europa. E aí, nessa diferença, nessa parte intermediária, os comerciantes portugueses levavam certa vantagem. Então, tinha esse problema, essa desvantagem em relação a nós. Então, quando Dom João VI vem para cá, a primeira coisa que os comerciantes baianos pedem, e quem defendeu a ideia foi o Visconde de Cairu, com a parte teórica, é a da abertura dos portos. Ou seja, a liberdade para o Brasil poder comercializar, ou seja, exportar e importar produtos do mundo todo. Então, tem aquelas discussões todas, alguns professores, isso é talvez com viés marxista, não, foi pressão dos ingleses, não sei o quê, assim por diante. Então, tem esse livretozinho muito bom, escrito em 61, reeditado em 2008, do Vanderlei Pinho, a abertura dos portos na Bahia. E o foco dele é principalmente refutar essa tese. Ou seja, de fato, será que Cairu não teve relevância? Será que foi só pressão inglesa? Ele mostra que não. Que por meio de documentos que ele cita, o que é que os ingleses queriam desde lá em Portugal? Eles queriam o monopólio de
um porto no Brasil, que era o de Santa Catarina, pelo que parece, lá no sul, e não comercializar com mais nenhum outro país. Só que Cairu consegue reverter isso? Não, vamos aproveitar e abrir para todo mundo. Claro que tem esse argumento, mas o único amigo do Brasil na época era a Inglaterra. Sim, mas a guerra acabou logo em seguida, poucos anos depois. Né? Napoleão acabou de vez em 1815, então no máximo foram 7 anos. E mostra que os ingleses não gostaram da abertura dos portos, tanto que eles fizeram um acordo 1810, 1811, exigindo uma tarifa melhorzinha, mas não conseguiram reverter o que Cairu fez. 1810. Isso. Mas parece que só se aplica em 1811. Às vezes tem essa coisa de tratados, né? Os tratados de comércio e navegação, né? Isso. Que é o de 1810, que vai dar uma pequena vantagem para a Inglaterra em relação a Portugal. Até Isso. aqui em relação a Portugal tem vantagem. A Inglaterra paga 15% de tarifas alfandegárias, Portugal 16% e as outras nações amigas 24%. Uma Isso. diferença abrupta aí, né? Tanto que anos depois, acho que foi no primeiro reinado ainda, na regência, foi uma discussão enorme se renovava ou não. Graças a Deus parece que não renovou esse tratado. Mas essa é uma prova concreta que não foi uma iniciativa dos ingleses, uma exigência, uma imposição. E sim, de fato, foi uma demanda dos comerciantes baianos, representando o Brasil, de certa forma, né? Que estavam com o comércio fechado, já que Portugal estava ocupado pelos franceses. E Cairu que conseguiu elaborar esse argumento. Então, já que a Inglaterra está demandando, ao invés de abrir um porto para eles, vamos abrir para todos. E, de fato, foi algo interessante. Aí que é o início da liberdade econômica que vai surgir como consequência da liberdade política. Então, continue, professor. Era só esse Luiz, comentário aí. eu fico feliz com os livros que você tem na mão, né? Fico feliz, você tinha me dito de alguns. E fico feliz em você ter citado o Visconde Cairu. É impressionante como a história ela é uma construção do presente que está redigindo sobre o passado. A história sempre revela muito mais sobre o presente que está construindo, que está tecendo, do que o que realmente foi. E Uhum. nessa construção de história do Brasil, história da Bahia, a gente escolhe alguns personagens por questões ideológicas, políticas, enfim. E outros não são escolhidos. É assim, assustador o quanto o Visconde de Cairu não é lembrado, não é conhecido E pelos olha que próprios no baianos. mercado modelo, aquela praça, tem uma estátua enorme dele. Visconde de O nome Cairu. da praça é o nome dele, Visconde Cairu. E Visconde de Cairu talvez tenha sido o grande intelectual do território que hoje é Brasil em relação à economia do século XIX. Ele é a grande referência intelectual econômica, tanto que ele era uma leitura obrigatória no século XIX. Para quem estudava economia, para quem queria fazer comércio internacional, ou trabalhar com ações, ou fosse empreendedor no século Por isso a XIX, era uma coisa. faculdade tem um nome. Tem uma faculdade privada em Salvador com o nome, não é à toa. Isso. Um dos grandes referenciais do Brasil do século XIX da economia, talvez de toda a história do Brasil, um dos grandes, não é o grande, é difícil a gente escolher um, tenha sido Visconde de Mauá, né? O Barão de Mauá, né? E ele, ainda menino, ainda garoto, né? Vindo do interior do Rio Grande do Sul, vai aportar no Rio de Janeiro, era órfão, né? De pai, o pai teve uma morte violentíssima. Ele vai aportar no Rio de Janeiro muito novo, vai trabalhar numa loja de secos e molhados de um português, né? E um, um dos primeiros livros que ele vai ler e que vai transformar a sua vida são os princípios de Visconde de Cairu. Né? Ele vai ler Adam Smith e vai ler Visconde de Cairu e vai ser Mauá. Mauá não precisa Uhum. de apresentação, né? Mauá não precisa de apresentação. Então, seu preâmbulo aí, sua narrativa sobre o Visconde de Cairu foi magistral, importantíssimo a gente trazer Que em ele também foi 200 importante, anos. professor. E acho que é bom para acrescentar. Ele fez muita coisa, era genial. Primeiro, uma observação. Ele tinha uma rivalidade com o José Bonifácio, tanto que ele
pede para o rei, assim, antes da vinda do Dom José, se não me engano, que a economia política, a economia era mais importante do que contar pedrinha, que Bonifácio era metido em geologia. E ele, Dom José, se impressionou tanto com a inteligência dele, que ele funda a cátedra, né, de economia política e vai instalar no Rio de Janeiro. E não somente isso, ele é responsável a auxiliar na parte da primeira imprensa brasileira, que era estatal, se não me engano, esqueci o nome. Então, ele É ajudou a imprensa tradução de rede. livros, a Imprensa divulgação, ele rede. também escrevia. Então, a questão do pensamento econômico, essa parte dos estudos, começa com ele de fato, que não existiam graduações ainda. Né? É. Inclusive, Dom João VI, ele funda a Faculdade de Medicina da Bahia, que é a atual Faculdade de Medicina da UFBA, e é a primeira faculdade, instituição de ensino superior no Brasil. Isso é bom você relembrar. Então, a retomada do ensino superior do Brasil, que lá Marquês de Pombal tinha destroçado tudo, Dom João VI retoma, que fica lá no Pelourinho, né, onde é a Exato. Faculdade de Medicina. Diga, professor. Que era um colégio Dos dos jesuítas. jesuítas, né? E vai, vai ser fundada uma faculdade, ainda era uma faculdade, era um curso, né, de cirurgia médica. Aqui na colônia a gente não tinha Era um uma forma, hospital militar, parece, uma coisa dessa. a gente não tinha formação para isso, né? E as primeiras faculdades será essa nossa, a de medicina, a de direito em Pernambuco Com São Paulo, isso. e a de direito em São Paulo, né? São Paulo ainda era uma cidade muito Pequeno. pequena, né? E que girava em torno da antiga escola dos jesuítas, né? E mais tarde haverá essa faculdade de direito que vários baianos, brasileiros ilustres irão estudar, ou na faculdade de direito de São Paulo ou de Pernambuco. E fora isso, tem a nossa de medicina que vai atrair gente do Brasil inteiro, né? Muitas pessoas do Brasil, dos interiores, do Ceará, vêm residir em Salvador e vão ficar aqui para sempre, né? O quanto essa faculdade foi significativa para a nossa história, né? Quanto de gente interessante, importante, né? Trouxeram seus serviços e seus valores para cá. A gente tem pessoas da Paraíba, de Maceió, pessoas que ajudaram a fomentar a capoeira, né? A capoeira regional, Cisis Nando, que vem estudar faculdade de medicina. A gente tem Estácio de Lima, muita gente interessante vai passar aqui e vai fazer esses estudos aí na nossa faculdade. Isso. Então, Dom João VI, em poucas semanas aqui na Bahia, em Salvador, refunda, reinicia o ensino superior, que foi a única praticamente durante a parte da colônia do Brasil joanino, e a questão da faculdade de Direito é só no Império, né? Leva ainda algumas décadas. Então, Dom João VI vai para o Rio de Janeiro, e aí ele nomeia como governador da Bahia o Conde dos Arcos, que é muito importante, talvez um dos melhores governadores da Bahia. Era português. Eu cheguei a conhecer no ano passado, professor, os descendentes dele. Né? Sério? Tem. Vocês Parece que sabem de, o pai dele ainda vem para cá, conhece. Eles têm consciência disso. vocês sabem onde ele Né? residia? O que, professor? Vocês sabem onde ele residia aqui em Salvador? Ah, era no Colégio 2 de Julho, no Garcia. Tem aquele Isso, prédio ainda. isso. Isso mesmo, é bonito, né? Que lá eram chácaras, a pá do Garcia. E aí ele faz que eu fui semanas atrás na Associação Comercial aqui, que tem esse prédio. Tem esse livro aqui, Panorama Econômico da Bahia. A dica, viu, pessoal? A associação começa a ficar no comércio. O comércio Salvador ficava lá, por isso o nome do bairro. Se vocês forem lá ligarem, bota lá no Google, a associação comercial da Bahia, fala, eu quero visitar. O nome do guia é Luiz também. Aí no final você pede, eu quero ir para a biblioteca, que tem uns volumes de graça que eles reeditaram anos atrás. Aí tem vários livros. Esse para a coleção são 4 volumes. Esse aqui. Esse prédio bonito aqui. Parece que é o primeiro prédio de estilo neoclássico no Brasil. Com influência inglesa e tal. Então, Conde dos Arcos, por que é importante essa criação comercial? É o primeiro sindicato patronal, ou seja, foi em 1911, professor, se não me engano, eu não me lembro direito a data. Então, congregou os comerciantes e lá que se instalou a primeira Bolsa de Valores do Brasil também.
ainda no período do Conde dos Arcos. Isso que é interessante. Não começou lá com a Bovespa, não. Começou aqui. É. E Dom João VI, no Rio de Janeiro, vamos apressar então, começa a elevar, com o fim da Guerra de Napoleão, as guerras napoleônicas, 1815, que ele é derrotado na Batalha de Waterloo, tem o Congresso de Viena. Só que o Brasil, para conseguir participar como membro, não podia ser um país ocupado, parece. Tinha uma cláusula dessa, não é, professor? Isso. É uma imposição Mas, para isso, Portugal fazer parte. Portugal queria fazer parte do Congresso de Viena, e a condição é que Portugal não possua, não tenha colônias, não veja o Brasil como colônia. E aí a gente vai ser elevado, né, a categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves, né? isso. Algarves é a região sul lá de Portugal. E Parece que os povos tinham se revoltado e aí estava independente, né, da ocupação francesa. Nesse livro, foi editado pelo Edu. Eu peguei um monte de professor hoje. Aqui, para facilitar, aqui, de Brás do Amaral, que é o grande historiador baiano, do século XX, a ação da Bahia na obra da independência nacional. Esse livreto é mais ou menos, ele coleta alguns anexos de documentos importantes para a independência. Então, tem a carta da discussão que houve em relação a levar o Brasil a Reino Unido. Parece que foi um acordo entre o diplomata francês e o diplomata britânico. E aí viram que, de fato, era melhor Portugal não ter mais colônias também, e foi aceito pelo diplomata representante português. Então foi elevado a Reino Unido. Em 2016, professor, eu estava na Europa, lá em Roma, aí eu conheci uma moça, estava num grupo católico, ela é francesa, ela fazia história lá na França, acho que fez mestrado na Universidade de Paris e tal. Eu contei isso. O Brasil, ou seja, uma colônia, se tornou metrópole, a capital do Império Europeu. Ela não sabia, na cabeça deles, dos europeus, não, é inconcebível. Você vê, como é estou tendo o Brasil. Nunca um rei, naquela época, tinha visitado uma das suas colônias. Nunca. Aqui não somente visitou, como inverteu. O Rio de Janeiro que se tornou capital. Então, antes do Commonwealth britânico falam tanto, que o Canadá participa, a Austrália, Nova Zelândia, do Reino Unido, que a rainha ainda é a chefe de Estado, Dom José já tinha feito isso muitos anos antes. Então, isso foi algo interessante. Aí, só que Dom José estava feliz aqui, né, professor? Rio de Janeiro, capital, etc. muito Então, aí vem a abacaxi. dita Revolução do Porto, 1920. Que foi isso aí, professor? Pois é, os, quando a família real transmigra para cá, em 1808, foi um verdadeiro ringue, uma disputa assim lendária, épica, para ver quem embarcava dos navios, né? Nem todo mundo conseguiu embarcar, e os lusitanos que ficaram lá nunca admitiram o fato do rei deles morar aqui, né? Além do mais, eles nunca admitiram as mudanças que foram feitas no Brasil, como a abertura dos portos, tratados de 1810, que prejudicava a economia portuguesa, né? Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido em 1815. E desde 1808 eles nutrem esse ódio, né? Ao que estava sendo processado no Brasil. Pô, a capital do Império Lusitano passou a ser o Rio de Janeiro, nós ficamos entregues a um governo britânico. Portugal passou a ser governada pelos britânicos. Eles começaram a ter ingerência sobre Portugal fortíssimo. E aí eles cansaram de estarem nesse lugar, dessas mudanças, e aí eles vão iniciar um movimento liberal, né? Revolução Liberal do Porto, que foi liberal para com Portugal, já que ia limitar o poder da dinastia portuguesa pela primeira vez. O rei de Portugal ia ter que seguir uma lei, uma carta, uma constituição pela primeira vez. E para o Brasil, ela não era liberal. Ela era extremamente conservadora para o Brasil. No primeiro momento, quando a gente ouviu a Revolução do Liberal do Porto, os brasileiros, a gente se animou, né? Pô, que bacana, ó.
Os Se é que baianos aderiram até. a Bahia e todas as capitanias brasileiras, as províncias aderiram à Revolução Liberal do Porto, até a gente fazer parte, pegar um navio e fazer parte das primeiras reuniões lá com os portugueses, que a gente vai saber os reais interesses deles, né? E aí tudo vai virar, né? Essa relação da gente com Portugal vai ganhar um novo capítulo a partir dessa Revolução Liberal do Porto. Que é importante falar o contexto, que é aquela coisa, a Revolução Francesa, por meio da derrota de Napoleão, politicamente, aparentemente, foi derrotada. Tanto que tem aquela Sacra Aliança, uma coisa dessa, assim, da Rússia, Áustria e Prússia. Só que a semente revolucionária tinha sido plantada, do liberalismo, do iluminismo, assim por diante. A influência da maçonaria, que era o braço operacional de várias dessas iniciativas. Então, em Portugal tinha sido plantado. No Brasil também, mas em Portugal mais. E aí cai essa onda, que na Europa toda, o século XIX todo, foi como se fosse várias revoluções francesas em cada país. Né? Isso. Então, na Itália teve várias vezes, a unificação italiana foi fruto disso. Na Espanha também, tanto que geraram a guerra civil, os guerras carlistas, que no Brasil Na sabe Alemanha, pouco. Na Alemanha também, na Áustria, um monte de coisa. Então, em Portugal teve essa primeira revolução liberal, que depois no futuro eles iam ter mais revolução do que o Brasil. No século XIX, Brasil, eu vi a história portuguesa, estava lá nos museus, teve um monte mais de golpe e revolução que aqui. entre irmãos, inclusive, né? Foi, isso mesmo. Dom Pedro e Dom Miguel. Isso mesmo. Então, há essa Revolução Liberal do Porto, que é a segunda principal cidade de Portugal, fica no norte, cidade comercial. E aí uma das exigências é que Dom João VI volta. Só que ele faz algo também genial, tem aquela coisa assim, heróica, que ele fala com Dom Pedro I, eu não sei de cabeça, achei assim, que já, a América Espanhola toda estava explodindo. E ele fala, se tiver que, antes que um aventureiro tome o poder, a coroa, seja você, alguma coisa desse tipo. Que há de me respeitar. Isso. Então manteve o filho, né? Dom Pedro I, Dom Pedro Alcântara, o nome na época, e ele vai. E aí existe, de fato, a dita constituinte, ao longo de 1821, e a discussão toda não era separação entre o Brasil e Portugal, era muito mais como seria a Constituição, que não tinha antes, essa visão liberal, e como seria, aí que acho que foi a grande discussão, a relação entre Portugal e Brasil. Será algo Isso. totalmente igualitário? Será que Portugal teria alguns privilégios, o Brasil menos? Ou vai votar a recolonização? E foram esses embates muito grandes. E foi muito mais uma radicalização dos portugueses do que dos brasileiros, fruto disso. Né? Então, de fato, por exemplo, vários queriam voltar, por isso temos recolonização, pacto colonial. Então, o Portugal, metrópole lá de Portugal, voltar a ter aqueles privilégios. Já Perfeito. os brasileiros queriam, e tinham deputados brasileiros lá, vários, Baiano. baianos também. Lino Coutinho, o próprio Marquês de Abrantes, Miguel Calmon, primeiro. José Paulino Né? de Souza, Isso Cipriano mesmo, Barata. E vão isso. sair no tapa, né? Os baianos vão causar vexame lá em Portugal. Portugal vai, pô, os próprios baianos saíram no murro, né? Que Foi. é Cipriano Barata e José Paulino, né? Que tinham visões opostas, né? José Paulino era mais político, estava um pouco do lado de Portugal, querendo manter esse Reino Unido, e Cipriano Barata era um baiano que não levava desaforo para casa e tinha uma Era postura muito mais incendiário. liberal. Era sentinela da liberdade. Isso mesmo, era no jornal dele. É... Então há essa discussão, e uma das medidas das cortes no final de 1821 e que se aplicou no início de 1822 foi a nomeação de comandantes militares por província. Então foi nomeado um general português, Madeira de Melo, para cá, comandante de armas. Tanto que Pois os é. próprios... Diga, professor. Não, depois eu complemento. Isso. Tanto Desculpa. que isso que é importante, que passou agora em fevereiro, deixando os 200 anos. Tanto que quando ele foi nomeado, ele chega
os próprios baianos que aderiram à própria Revolução, à paz da Constituição, ficaram pasmos. Poxa, na monarquia constitucional, não teria que consultar nós, uma votação, algo do tipo? E aí eu falo, não, as cortes que mandaram. Então, no fundo, é aquela coisa, as cortes estavam acima de tudo. Não é uma liberdade local. Isso. É uma ditadura de um Congresso Nacional, digamos assim, né? Um Congresso Nacional que mandaria em tudo. É como se em Brasília mandasse em tudo. O Brasil não tem respeito por nada. É como se Perfeito. nomeasse o nosso governador. Né? Então, se liberta do rei, mas você acaba tendo que obedecer as cortes, o Congresso Nacional, se quiser fazer um paralelo com hoje em dia. Então, o general que estava aqui no Brasil, na Bahia, era o general Freitas Guimarães, brasileiro, mais moderado, né, tinha certa experiência. E aí tentaram fazer uma composição, só que parece que Madeira de Mello era linha dura, parece que já esteve em Santa Catarina, começou a reprimir um monte de rebelião que era da cor da cabeça dele e convocava a cavalaria, então já tinha um histórico de ser truculento. Né? Ele chegou até a ser veterano lá na Guerra da Península contra Napoleão em Portugal. Tem esse livro aqui do Luiz Henrique Dias Tavares, que eu terminei de ler, Independência do Brasil na Bahia, por isso o título. E ele fala isso, ele pega os documentos, né, que os próprios deputados baianos não gostaram disso. Tinha que escolher alguém melhor, tinha que compor. Então fizeram chegar a fazer uma proposta de ter uma composição de civis baianos com ele, não quis aceitar, e aí começaram a ter aquelas reações. Então, por volta do dia 17 ou principalmente 19 de fevereiro, militares brasileiros que estavam nos fortes daqui de Salvador se reuniram no Forte São Pedro, que fica lá no Campo Grande, que era o regimento de artilharia, e lá que era a maioria dos brasileiros, os militares brasileiros eram a maioria lá. Tem até um ancestral meu, eu estava vendo, Luiz Lopes Vilas Boas, era capitão de artilharia. Então eles se reuniram, junto com o médico Sabino Vieira, que vai ser importante lá anos depois, na Sabinada, na regência, isso. E começam a se concentrar, porque eles queriam manter o comandante brasileiro. E aí houve aquela reação toda. Eles conseguem fugir de madrugada, por escadas à noite, pelo lado lá da Gamboa, e fogem para Itapuã, depois para o Recôncavo. Né? Então, eles não tinham ainda aquela ideia, né? Ele reforça muito o Luiz Henrique Dias Tavares, de dependência. Era mais uma questão de, estamos juntos, mas aqui na Bahia os baianos. Luiz, você ficou mudo agora. Eu acho que devem ter ligado para o seu celular. Quando liga para o celular fica assim, né? Agora. Me ligou. Aí Enfim. depois você coloca assim para não perturbar. Depois você bota assim, que aí você evita. Mas vamos lá. Tá, vamos lá. Enfim, então ninguém pensava no início de 1822 na separação e se garantir liberdade aos brasileiros, às pessoas que nasceram aqui, em relação às cortes, ao Congresso lá português. Ninguém pensava ainda em divisão. Então houve essa reação militar no início, que aí houve uma truculência, né, das tropas portuguesas, começa a saquear aquela região da Lapa, e aí que acaba matando a madre Joana Angélica. Parece que da madrugada do dia 19 para o dia 20 de fevereiro. Teve até uma missa lá no Convento da Lapa. Deixei lá flores, teve uma homenagem. Nada de nenhum governo municipal, estadual nem federal. Então, uma crítica aqui. Então, a partir disso que começa a ter essa animosidade, né, professor? Então, ao longo dos meses, que começa a criar esse conflito entre portugueses vindos de fora e portugueses nascidos no Brasil. Todos nós éramos portugueses. A questão era garantir nossos direitos locais. Pode continuar, professor, por favor. Perfeito. Só voltando um pouco à linha de raciocínio para a gente chegar rápido nessa, Dom João vai concordar com que Dom Pedro fique, né? Dom Pedro também vai ser pressionado por uma parte
da elite política brasileira, intelectual, né? Ele era a figura perfeita para um projeto que alguns vão querer de Brasil, né? Inclusive alguns baianos. E aí, sua linha de raciocínio foi precisa. A Bahia nunca quis se separar, nem nenhuma parte do Brasil, né? Porque a gente não se sentia brasileiro, não existia esse sentimento, né? É, é muito mais pela postura de Portugal intransigente, né? Recolonizadora, conservadora, né? Depois que a gente passa a ter certas liberdades, jamais a gente concordaria em voltar atrás. Depois que você passar a enxergar, você não quer voltar a ser cego. Então a gente não vai concordar com essas exigências portuguesas, nem com essa nomeação de Madeira de Melo para cá. E vai começar a fomentar esse sentimento de ódio aos portugueses que vai desembocar numa campanha de Mata Maroto. Mata Maroto, não sei se os nossos espectadores sabem, é como a gente, uma das palavras que a gente se referia aos portugueses, né? Mata Parece que Maroto é era esse. malandro, se quiser fazer uma atualização da gíria. Isso. Até hoje a gente ainda usa um pouco, né, maroto, né, marotinho. E nesses, nesses, nesse refrega aí, nessas brigas, nessas disputas entre soldados portugueses e a população baiana, que não necessariamente todos os baianos ficaram a favor da independência, muitos e muitos baianos ficaram do lado de Madeira de Melo. A gente tem uma visão muito maniqueísta. Todos os baianos ficaram de um lado, todos os portugueses. Tiveram portugueses que lutaram do nosso lado, que fizeram, e foram importantíssimos, né? Como João das Botas, como figuras lendárias também, que eram portugueses, como Cordeteiro Lopes. E brasileiros, entre aspas, lutaram do lado de Portugal. Enfim, nós somos complexos, sempre vamos ser. Nunca uma sociedade vai ter, né, uma única linha de raciocínio política, ideológica. E nesses combates que começaram a acontecer, a morte da abadesa, né, da Sora, Joana Angélica, ela vai ser tudo que a ideologia que estava sendo fomentada, separatista, que não existia, que vai começar a ser fomentada, era tudo que eles queriam. Eles precisavam de uma Marte, eles precisavam de alguém que fizesse com que a raiva fosse nutrida em alguns baianos que estavam em dúvida em cima do muro. Tá vendo aí? Os portugueses mataram a abadesa, mataram. Ela em nenhum momento morreu em nome do Brasil, né? Ela não foi em nenhum, de uma maneira, uma heroína de guerra, né? Ela se colocou ali na frente para impedir o avanço das tropas portuguesas, mas ela vai ser uma Marte, como na história do mundo, a gente vai pegar vários personagens e vai aproveitar a morte deles para construir uma narrativa e para fomentar uma ideologia. A gente vai ver isso em 1930 com João Pessoa, a gente vai ver isso com Tiradentes, né? E outros tantos na história do Brasil e do mundo. Então a morte de Joana Angélica vai ser aquilo que as pessoas precisavam, que defendia uma outra ideologia e uma outra Constituição do Brasil. E as coisas começam cada vez mais a ficarem mais violentas e polarizadas, né? Uma parte da elite baiana vai sair de Salvador, né? Alguns moravam em Salvador e tinham posses, tinham casas, tinham fazendas no Recôncavo Baiano, que é muito próximo daqui, né? Na realidade, Salvador é a extensão do Recôncavo, né? É que Salvador é bom explicar isso. Salvador era o porto, mas religioso, político, o porto. Mas exportava o quê? O porto tem que exportar algo, em si não tem serventia. Exportar principalmente os produtos produzidos do recôncavo. Então, aquela faixa de terra que fica em torno da Baía de Todos os Santos. Que, inclusive, essa era a parte de fato rica. Né? Salvador era para exportar e importar esses produtos. isso. Salvador era uma cidade burocrática, né? Uma cidade Religiosa política. é aqui o centro, né? Mas Era um a pouco. riqueza A produzida não era em riqueza Salvador. era no sertão que se produzia a carne, o couro, né? A sociedade do couro, e que ia esse couro até o recôncavo. O recôncavo era
o maior entreposto comercial entre Salvador e a Bahia, né? E toda a Bahia, né? O Recôncavo, além de produzir açúcar, a produzir fumo, a gente não valoriza, não tem ideia do quanto o fumo enriqueceu determinadas famílias em São Gonçalo dos Campos, em outros lugares, né? A farinha vinha do Recôncavo, né? A farinha, os víveres, né? Enfim, o Brasil sempre viveu da agricultura, sempre foi a maior potência econômica do Brasil, foi a agricultura. E naquela época mais do que nunca, né? Então, a grana, o dinheiro, o poder estava no Recôncavo, né? Não só o Cidade poder rural, econômico. esse que é o ponto. A riqueza vem do campo. As coisas da cidade, como gerador de riqueza, isso aí é muito recente, no Brasil, pelo menos. A É. riqueza vem do campo. Ainda hoje, né? Se Ah, você não para manter o completamente, Brasil, sim. não completamente, as cidades são geradoras de riqueza no Brasil, principalmente na Bahia, né? Você vê polos aqui na Bahia, Feira de Santana é um lugar que tem dinheiro, as pessoas em feira que mexem com o gado e com a terra têm um poder aquisitivo diferente em relação à própria população soteropolitana, né? É impressionante o quanto isso ainda gera de lucros e dividendos. Então, essa elite baiana vai para as suas propriedades do Recôncavo, vai retirar suas famílias, né? Quem tinha condição, quem tinha parente, quem tinha como sair, vai sair de Salvador. Salvador vai ficar esvaziada. Quem não tinha, vai ficar aqui entregue, né? Vai ficar aqui esperando a morte, sabendo que vai conviver com o conflito. E o Recôncavo vai fundar, digamos que, uma outra capital. Salvador passa a ser, de certa forma, a capital portuguesa, né? E o Recôncavo, principalmente Cachoeira, vai ser o epicentro da resistência. Lá eles vão montar um QG, né? E a gente vai ter participação de figuras importantíssimas militarmente, né? Com armas. E uma guerra não se ganha só com armas, se ganha com alimento, com dinheiro. A gente precisa de dinheiro para ganhar a guerra, de farinha, e a gente Uhum. nunca pensa nisso, a gente só pensa na bala. Vão ter vários Sim. coronéis Vão ter vários coronéis que vão contribuir com farinha para alimentar a tropa. A gente vai Sim, criar a nobreza batalhões. rural. No livro do Braz Amaraense, da Ação da Dependência, ele menciona, que esse que é o ponto, ele cita as figuras históricas. A Casa da Torre, que foi aquela importante século XVI, que teve o maior feudo do mundo, que via lá daquele de Garcia Dávila, o castelo, que temos lá na Mar de São João, na linha verde, e até o Piauí. Então, eles existiam ainda, né, a Casa da Torre e os Morgados, e eles financiam tropas, exércitos privados, isso que é É, interessante. A gente tem uma visão hoje, exército é algo do governo federal. Não existia restrição de armas. Você não podia produzir, na época da colônia, você não podia produzir armas, mas qual era o seu limite de armamento? Seu orçamento. Você podia comprar o que quisesse nesse aspecto. Né? Então, eles tinham, inclusive, tropas indígenas, isso que é interessante, tinham fantástico, cavalaria, assim por diante. fantástico. E o que é interessante? Então, a discussão toda depois dessa parte da morte de Madre Joana Angélica foi que eles perceberam o seguinte: olha, a forma de manter o Brasil com certa dignidade é jurar lealdade ao príncipe regente, do Pedro I, no caso. Porque pensam que se ele voltasse, eles conseguiriam desmembrar, como eles tinham feito, o Brasil por capitania. Então não existiria mais o Brasil politicamente. Portugal falaria por Estado, por capitania, como se chamava na época, diretamente. Então uma capitania para outra não teria relação nenhuma. Então Bahia e São Paulo, Bahia e Rio, assim por diante. Então a forma de você conseguir manter uma unidade era por meio do príncipe regente, Dom Pedro I. Então você vê esse elemento monárquico aí como fator de unidade. Então, o que é também muito importante para poder entender é a parte do municipalismo. Os portugueses, desde a colonização, sempre tiveram como base forte, eles têm até hoje, né, com tradição deles, o municipalismo. Essa coisa de federalismo, então essa coisa mais dos americanos. O nosso era mais descentralizado ainda, isso que é interessante. É o municipalismo. Então, as Totalmente. câmaras municipais que eram eleitas, claro, nem todo mundo podia votar, mas tinha sim eleições, tinham força muito grande.
Então, a discussão toda era os deputados, né, que vinham de Portugal, que eram brasileiros, vinham de Portugal, atualizavam as informações. Olha, o bicho lá está pegando, estão querendo recolonizar. Eles voltavam para a Câmara Municipal, principalmente do Recôncavo, Santa Amaro, São Francisco do Conde, Cachoeira, Nazaré, Maragogipe, e atualizavam. E eram as câmaras municipais que decidiam, assim, tomavam as decisões. Poxa, a gente vai fazer o quê? Vai aderir mais os portugueses à corte? Ou vamos ficar mais com o príncipe regente? Então, parece que em 14 de junho, Santa Amaro dá uma resposta às cortes. É meio que assim, ó, fazendo exigências, assim, ó, praticamente o Brasil independente na prática, né? Maragogipe também. Maragogipe adere. Maragogipe também, enfim, mas por que é considerado Cachoeira a principal? Primeiro, quando a cidade, para ter uma noção, Cachoeira era uma cidade comercial e tem a mesma importância praticamente que Feira de Santana tem hoje, era a segunda principal cidade da Bahia. Porque o Portal do Sertão não era a Feira de Santana, era Cachoeira, que tinha o Rio Paraguaçu, né? E a partir disso adentrava o sertão, então era uma cidade comercial. Era a segunda maior cidade da Bahia. Então Cachoeira tinha uma importância muito grande. Não é à toa que tem vários casarões antigos lá até hoje, comparado aos Igrejas. municípios ao redor. Já Santa Amaro, do Conde e outros eram mais rurais. Você vê que o núcleo urbano de Cachoeira era maior. Mas, enfim, há então essa convocação da Câmara Municipal em Cachoeira e juram lealdade ao príncipe regente, ou seja, o príncipe regente fica aqui e eles vão responder mais ao príncipe regente do que às cortes, né? Se tiver um conflito de autoridade. E aí que Bandeira de Melo tinha enviado uma caminhoneira, um navio que entrava no rio lá Paraguaçu, onde fica a Cachoeira, com alguns canhões. E aí abriu fogo, né? Então morreram algumas pessoas, teve confronto. Uma pessoa. Tambor Soledade. Tambor Soledade, isso. Foi o jovem, muito jovem, vai ser a vítima ali, né? O Marte de Cachoeira. Eles estavam comemorando. Tinha realizado a missa, o Tedeum, aquela coisa toda. E aí os portugueses abriram fogo no meio da festa. Isso. E rapidamente vai ter a resposta dos cachoeiranos, né? Em relação à canhoneira. E ela vai fugir. E eles comemoram a independência. Eles pegam a canhoneira, teve o conflito de vários dias, e os canhões dessa embarcação estão numa praça lá. Tá na casa de Câmara e Cadeia. Em Cachoeira Não, acho que tem uma praça também lá. A de Câmara e Cadeia é outro canhão, é da Segunda Guerra, parece. Não, na casa de Câmara e Cadeia tem algo. Não, na casa de Câmara e Cadeia tem um. Muito parecido com o que a gente faz aqui no 2 de julho, onde o caboclo sai ali. A gente tem uma espécie de. Enfim, eu já tive várias vezes na casa de Câmara e Cadeia, mas esqueci o nome do objeto. A gente tem também na praça, logo perto da casa de Câmara e Cadeia, a gente tem na praça de Cachoeira um armamento da luta contra Portugal que eles vão apreender. Isso. Enfim, então, Cachoeira tem o primeiro confronto de forma interminável, então não se pacifica mais a partir daquilo. Ou seja, 25 de junho, antes do 7 de setembro, isso que é importante. E há uma adesão em poucos dias de vários municípios. Os primeiros foram Maragogipe, São Francisco do Conde, Santa Amaro, que é ao redor, mas com o tempo, os outros municípios eram. Então você vê que o municipalismo era forte, tradição medieval quase. E cada Câmara Municipal tinha suas tropas, isso é interessante. Ou seja, é como se tivesse a guarda municipal, o município pudesse ter um exércitozinho particular. Não é somente a pistolinha. Isso. Organizaram junto com os exércitos privados e, com isso, formaram um exército pacificador, que se chamou também. Os batalhões patrióticos, né? Os Isso. batalhões patrióticos vão formar o exército pacificador e que pessoas que vão pegar o seu dinheiro mesmo e aplicar, como, no caso, o próprio avô de Castro Alves, né? O avô de Castro Alves. Várias pessoas. Ele vai pegar sua grana de coronel da região que hoje é Castro Alves, né? E vai ter seu batalhão que é chamado
Batalhão dos Periquitos, pelo fardamento, pela coloração deles e do penacho. Uhum. E aí, o próprio avô de Castro Alves vai ser chamado de O Periquitão. Que rapta a mulher, O Periquitão. É uma é. alusão à indumentária que eles usavam. Mas é brilhante aí sua narrativa, muito bacana. Gostei dessa construção. Que é isso? Adorei. Não foi que tá estão tendo algumas discussões, principalmente do âmbito da direita. Não, foi Bonifácio, quando o Pedro I depois fizeram. Os próprios baianos, ou seja, as elites locais privadas, junto com as câmaras municipais, que financiaram, que idealizaram isso de forma É, direta. em relação a essa resistência que a gente vai fazer com o próprio dinheiro da gente, você falou da casa da torre, é bom a gente voltar a tocar nesse assunto, porque a principal resistência, a primeira vai ser da casa da torre. Ela não vai mais ser, naquele ano específico, ela não era mais dos Dávila. Eles já Isso. Pires estavam. de Carvalho Albuquerque. Isso, eles Ele já tinha se estavam em casado outra, com uma filha da Casa da Torre. eles já estavam em outra família, e de lá ele estava em posse da casa da torre, que é o Coronel Santinho, ele era chamado Coronel Santinho. E é de lá, da casa da torre, que ele vai rumar para o Recôncavo e iniciar a resistência com uma tropa indígena, como você falou, é uma cena de filme Tinha, é fantástica. aquele filme, Arco e Flecha, era É uma coisa. cena E de ele filme fantástica. financiando. E o Coronel Santinho vai ser o primeiro a fazer essa resistência. Ainda não tinha um general profissional, porque guerra não é valentia. A gente tem uma visão completamente distorcida de guerra, né? Guerra é algo. Quem está por trás da guerra pensando são intelectuais, são pessoas que leem inúmeros livros. Você tem que ter uma formação militar fantástica para poder pensar em estratégias militares em guerra. Então, o Coronel Santinho vai iniciar essa resistência militar junto com tantos outros coronéis do sertão, do Pedrão, que a gente vai falar mais tarde, ou não, né? Não sei se vai dar tempo de a gente falar do Pedrão. Resistência de Cachoeira, da região de Castro Alves. E o Coronel Santinho, ele vai ganhar posteriormente um título que vai fazer com que ele fique Da famoso na batalha. história da Bahia, que é o Visconde de Pirajá, né? Ele vai Isso. se transformar no Visconde de Pirajá, que vai ser importante em outros capítulos da história da Bahia, como a cemiterada. A cemiterada é outro tema fabuloso da gente. Ele vai ser um dos líderes desse movimento também. Não, é. Ou seja, as elites locais que determinaram isso junto com as câmaras municipais. Isso é muito interessante. Então, foi financiado, seja materialmente, seja com homens, foi dirigido por baianos. Então, essa tradição autonomista baiana não foi uma ordem do Rio de Janeiro ou de qualquer outra coisa que Depois, fez. depois vai ter uma ajuda do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro e Dom Pedro vai mandar uma tropa, inclusive eles vão passar antes em Pernambuco, né? Vários pernambucanos vão vir Isso. lutar. Mas a gente que vai Aí eu começar posso a falar. resistência. Não, Pronto. é isso. Pronto, voltou. Então, eles fazem um cerco de Salvador. Então, fazendo o cerco, ou seja, botando tropas para isolando Salvador do resto da Bahia, você conseguia cortar suprimentos. Esse que é a questão da guerra, que o professor disse, não é só valentia. Levam meses, anos a questão da guerra e às vezes você derrota porque não tem mais comida. E não porque você é mais corajoso que o outro. E principalmente o quartel-general ficava em Pirajá, porque tinha a estrada, né, que ligava a estrada dos boiadeiros, de onde vinha Das o gado, boiadas. isso, das boiadas, perdão. Vinha um gado do sertão, com Feira de Santana, assim por diante. Então ficava o quartel-general lá, o Coronel Santinho, junto com, acho que também o Visconde da Torre, irmão dele, que eram três irmãos, né, da Casa da Torre. Ficava na região de Itapuã, e aí também tinha também lá do parte dos Alto dos Cabritos, a plataforma, assim por diante. Então eram três locais que você defendia o Salvador. E aí o que é que Dom Pedro I faz?
ele nomeia finalmente um general francês. Acho que a internet está ruim, professor. Pode continuar, acho que é a minha. Pode falar aí, Não, tá professor. legal. A internet tá legal, tá ótima. É a pessoa que tá vendo que não deve estar boa na casa da pessoa. Tá lá, ótimo. Pode falar. Você tá falando agora de Pierre Labatut, né? Ah, tudo bem. Tá Isso. ótimo a internet. Então aparece. Pronto, certinho então. Então aparece no Rio de Janeiro um militar francês se dizendo veterano da guerra da independência da Colômbia, da Venezuela, e se disponibiliza para prestar serviços militares. Então, Dom Pedro I, parece que também foi José Bonifácio, que também escolhe, o nomeia para ser o comandante do Exército Pacificador, o Exército dos Brasileiros, para reconquistar Salvador. Porque parece que não queriam nomear um baiano. Aí tem discussões, Luiz Henrique Dias Tavares fala isso. É que parece que tinha um rixa de José Bonifácio com outros setores e os baianos estavam apoiando os outros setores. É? Gonçalves Ledo, que eram mais liberais ou conservadores, mas que não liam na cartilha de Bonifácio. E talvez se escolheu um francês, o Labatut, ao invés de um baiano, por conta disso, para ele poder se fortalecer a essas discussões. Então ele vai para Alagoas, para Pernambuco, para conseguir mais tropas, desce por terra, né? E consegue e se reúne com as tropas brasileiras, baianas. Então há de fato soldados de vários locais, né? Mas somente a Bahia a partir disso. E aí ele assume o comando e sempre houve um conflito muito entre o Conselho Interino, que tinha lá em Cachoeira, os civis, com Labatut. E existe, isso é mito, você vê que não falam muito, geralmente o pessoal mais à esquerda, que o conflito era porque ele queria libertar os escravos dos senhores, por disso. Isso é mito, não tinha nada. Ao contrário, parece que teve um levante de escravos, 200 escravos foram atacar o acampamento, não se sabe direito o motivo. Ele mandou fuzilar 50 homens e mulheres. Então, se ele fosse a favor da liberdade, não teria feito isso. Mas, enfim, de fato, havia uma briga de ego, a questão das intrigas, mas, independentemente disso, há a grande batalha, 8 de novembro de 1822, a Batalha de Pirajá, que os portugueses tentam romper o cerco para conseguir ter suprimentos e não morrerem de fome, e eles perdem a batalha. Então, o próprio Coronel Santinho, da Casa da Torre, no futuro recebe o título de Visconde de Pirajá por conta disso também. Então, há a vitória dessa batalha, e em janeiro de 1823, os portugueses tentam romper o cerco por Itaparica. Eles pegam um barco e tentam conquistar Itaparica vários dias seguidos, não foi um dia só, não. Aí cita que a Maria Filipa recentemente, mas o grande líder militar da época era o João das Botas. Né? Ele que de Que fato era comandou português. e ganhou, inclusive, recompensa. E era português, É, isso que é interessante. Então ele era um jovem tenente, alferes, tenente, e ele consegue rebater várias vezes, que ele era o comandante, dos comandantes lá em Taparica. Então isso. foram vários Tem, dias seguidos de batalha. tem a histórica Batalha do Funil, vai ser importantíssima. Hoje tem uma ponte, né? A Ponte do Funil. E uma grande vitória de João das Botas. E a resistência de Taparica, mais uma vez, vai ser custeada, né? Por coronéis que viviam na ilha de Taparica, né? Eles vão fazer uma resistência avulso, assim, rapidamente, né? Vão construir barricadas, vão armar a população, né? E Taparica vai sempre conquistar uma ilha é mais difícil, né? A Inglaterra que Tem o que diga, né? desembarcar, aquela coisa toda. E, e a figura de Maria Filipe é uma figura que a gente não tem uma comprovação histórica, né? Mais precisa da sua existência. Uhum. Podem ter existido Marias Filipas, com certeza, né? Pessoas com o seu tipo social, né? Suas características certamente existiram, né? Isso. No fundo, a ilha está precisamente região de pescadores, então os próprios pescadores, a população local, foi se defender. Esse que é o ponto. Não era somente o exército regular, que não tinha praticamente. Ou a população se defendia ou era conquistada. E, Então o povo e, decidiu combater.
as embarcações que ajudaram o João das Botas eram embarcações adaptadas, não tinha nenhuma embarcação militar lá, não. Eles pegaram embarcações quase que jangada, meu. E adaptaram armas, adaptaram aqui, adaptaram ali. E João das Botas, junto com uma parte da população de Taparica, vai conseguir resistir à estocada portuguesa e vai se comemorar todo janeiro a independência de Taparica, a vitória de Taparica, né? Se você for na ilha em janeiro, vai ter comemoração lá, como tem Foi. cachoeira em junho. Isso. Então, a essa resistência, eles não conseguem furar o cerco. E aí, por volta de abril para maio, chega na Bahia o almirante da primeira esquadra brasileira, Lord Cochrane, futuro Marquês do Maranhão, britânico, já veterano de guerra, esse bem mais experiente do que Labatu. Ele fica, eu estava em Morro de São Paulo agora esse final de semana, professor, fiz questão de ir, que ele ficou maio inteiro, porque a esquadra brasileira também era praticamente toda improvisada, tinha alguns navios bons, mas a complementação foi uma coisa, uma adaptação, comprar navios civis e armar. É, ele vai tomar uma sova de Portugal. A primeira tentativa dele. Né, foi o combate retirou, que disse que tinham, que é mesmo, marinheiros portugueses que não queriam atirar nos compatriotas. Então você vê que essa divisão, essa nuance entre brasileiro e português não era muito bem Não é como é definido. hoje. Isso é Não muito é ao como longo é do hoje. século XIX. Na Não época, existia brasileiro. na época era mais o conceito é, olha, eu no meu local eu quero ter certas liberdades e direitos em relação Exato. que tem lá na Europa, né? Portugal da parte da Europa. E não a questão, sou brasileiro e tal. Isso aí, com o tempo, vai desencadeando. Tem um monte de historiador que defende essa tese. Não foi uma independência, sim uma separação. Né? Isso, Então, perfeito. tecnicamente, de fato, é mais apropriado falar isso. Foi mais uma separação do que uma independência. É os portugueses de um lado e os portugueses do outro. Então, mas enfim, mas voltando aqui. Então tem essa batalha em Taparica, foram vários dias seguidos. Os portugueses foram repelidos. Lord Cochrane, mesmo não conseguindo destroçar a esquadra portuguesa, ele consegue manter um bloqueio, consegue apreender vários navios, ou seja, você vai matando o inimigo por inanição. É uma Isso. estratégia militar mais realista, né? Coisa de filme que manda atacar e morrer um monte de gente. Então, os portugueses têm outras batalhas menores ao longo de 1823, mas eles vão perdendo força. Mas o que é interessante perceber isso, que a contribuição prática lá do Rio de Janeiro da corte, Dom Pedro I, com seus conselheiros, foram muito mais na prática mesmo. A nomeação do general Abatu, que atrapalhou mais do que ajudou. Que no Tanto que final vai quando. ser preso, né? Isso, é isso que eu queria falar da prisão. Chega um reforço do tio do Duque de Caxias. O Duque de Caxias estava lá, era jovenzinho na época. Que vai se tornar o futuro Visconde de Magé, esse tio dele, General Lima e Silva, Lime brigadeiro. Silva, que é a Isso, avenida, né, da isso. Liberdade. São vários, era uma família de militares, o pai do Duque Caxias, o tio, o irmão do Duque, enfim. Inclusive vão ser regentes, né? Isso, isso. Mas, enfim, eles chegam com mais reforços e ele, como era brasileiro, ele percebe isso. E o general Abatu manda, ele começa a ter intrigas junto com assistentes dele e manda prender um general, o Francisco Caldeira, se não me engano, que era veterano, ele tinha ganhado algumas batalhas. E aí manda prendê-lo e diz que quem resistir fosse fuzilado. Ele falou, pô, o cara enlouqueceu. Então, se a gente brigar internamente, vai dar certo. Então, prenderam Labatu, né? E aí fizeram um processo. O livro de Luiz Henrique já mostra, em anexo, Esse livro está no as meu fundo aqui cartas, tudo que também. ele fez. Meteu a mão um monte de coisa, brigou com um monte de gente. Foi realmente foi algo problemático e queria também ter ingerência civil, na parte civil também. Eu acho que isso que foi o grande divergência. Mas voltando aqui ao foco, então ele é preso e é colocado no lugar o general Lima e Silva, futuro visconde de Magé e sobrinho do Duque de Caxias. Tio do Duque de Caxias, que estava jovenzinho e estava presente. Então eles participam
ainda de algumas batalhas. Lord Cochrane ajuda, né, nessa questão do bloqueio. E aí, finalmente, já por volta de maio, junho, eles começam a tentar negociar com os portugueses para ter uma rendição logo. O que é interessante, eu acho que aqui no Brasil, você vê que a guerra começou bastante aqui, assim, o Luiz Henrique já sabe, fala que começa mais ou menos 19 de fevereiro, né, os conflitos com a morte de Joana Angélica. Até o 2 de julho seriam 1 ano e 4 meses. Né? E mostra o seguinte, que as tropas portuguesas se concentraram aqui, porque praticamente todos os reforços de Portugal vinham para cá, e inclusive as tropas do início de 1822, que Dom Pedro I tinha expulsado lá do Rio de Janeiro, uma parte tinha vindo para Salvador. E tem cartas no livro do Luiz Henrique de Assaf, mostra isso, do general Madeira de Mello. Olha, primeiro vamos manter a Bahia, e da Bahia a gente reconquista o Rio de Janeiro. Então, de fato, houve uma decisão, primeiro de forma espontânea, mas depois realmente foi algo deliberado, de a resistência portuguesa ser na Bahia, para depois reconquistar, recolonizar o Brasil. Então, o palco de guerra, a guerra foi aqui, que tem muitas discussões de alguns historiadores mais ideológicos. Não, a independência no Brasil não foi verdadeira, que não teve muito sangue, a ruptura foi fraca. Geralmente eles são de São Paulo e do Rio. Eu falei, não, porque a guerra foi aqui. Não foi lá no Rio, não foi lá em São Paulo. Muito menos em São Paulo, não teve nada em São Paulo, praticamente. Só no Piauí que teve uma batalha mínima, ínfima, né, pô? O Pará Isso. também teve uma coisa, um navio só, que é o Isso. Bring. No Pará, principalmente, o Pará queria continuar com Portugal. Com Portugal, é o Bring Né? Palhaço. É uma história Isso. interessante do Bring Maranhão Palhaço. também, São Luís também, para estar essa coisa dúbia. O Lord Cochrane. Várias partes do Brasil queriam ficar com Portugal. Isso. Ou pelo menos não queriam uma ruptura imediata. Queriam Isso. ver o que iria acontecer. Mas então o palco de guerra foi o Brasil. Foi a Bahia, Bahia. perdão. E foi a Bahia decidiu se tornar Brasil. Que isso que o Brás do Amaral bate tanto naquele livro que eu mencionei antes, da Ação da Independência da Bahia. Tem o livro dele aqui, maiorzinho, mais difícil. Seria até bom se fosse reeditar a história da independência na Bahia, que foi publicado no centenário da independência, que ele fala isso. A Bahia, por livre e espontânea vontade, quis ser Brasil, porque ela que manteve os soldados, que sustentou de alimentos. Os soldados eram pagos, não era serviço militar obrigatório, não pagar ninguém, não. Se não pagasse, eu fugia, né? Mandava armamento, tinha organização. Então, o próprio general Labatu foi preso, por de fato ser incompetente. Enviado para o Rio. E isso foi enviado para o Rio, assim por diante. Quem substituiu, que foi escolhido pelos comandantes brasileiros, inclusive baianos, foi o tio do Visconde, do Duque de Caxias, que é o Visconde de Magé. E aí, ao longo de junho, perceberam, foram vendo a questão da retomada do Rio, de Salvador. Um professor aqui saiu, não sei se é a minha internet. Pessoal, dá para mandar mensagem aqui? Para saber se foi eu que caí? Professor. Olha a internet aqui. Uma peça do Brasil tem que ser baiano. Professor? Eu tô online ainda ou não? Se eu tiver, eu continuo. Foi a internet dele, né? Tá bom. Valeu, pessoal. Então, eu vou continuar. Então, ao longo de junho de 1823, percebeu-se que os portugueses estavam se preparando para fugir, e aí os brasileiros quiseram negociar, mandaram até embaixadores, pessoas para ver a questão da rendição, só que aí o general Madeira de Mello foge, então não houve nem rendição, ele fugiu mesmo. Então, ele fugindo, as tropas brasileiras adentram Salvador no 2 de julho. Quando o professor voltar, ainda bem que não foi a minha internet. Mas, enfim. Será que é a minha ou é a sua? Mas Professor? vamos lá.
Tô ouvindo aqui Parece que é a legal. sua, professor. Será que a Foi minha é? a sua que caiu, professor. O pessoal Foi? disse aqui. Eu Então, continuei beleza. falando. Então, o que eu falei Vamos lá. para eles? O cerco foi fechado, foi Eu resolvido o vi. problema de Labatu, ou seja, os próprios brasileiros de várias regiões, principalmente os baianos, decidiram prendê-lo e enviar para o Rio. Lord Cochrane, o Marquês do Maranhão britânico, que estava com a esquadra, conseguiu fechar. E aí, com isso, o cerco foi, de fato, encerrado. Então, ao longo de junho, foi tentada uma negociação para a rendição dos portugueses, mas Madeira de Melo é tão teimoso que nem isso fez. Ele fugiu bem cedinho, no 2 de julho de Orgulhoso. 1823. E aí, as tropas brasileiras adentram por vários pontos da cidade. Mas a que ficou mais famosa foi a estrada das Boiadas, da Soledade. Por quê, professor? Porque parece que lá pelo Caminho da Soledade fizeram um arco de flores em comemoração, em homenagem às freiras fizeram, as Ursulinas da Soledade. Fizeram homenagem aos vitoriosos. É por conta disso que o cortejo 2 de julho é por lá, e não por Itapuã, por exemplo, assim por diante. É que isso marcou a memória daquela geração. Então, o Madeira de Melo foge, e o que seria interessante também é que o Marquês do Maranhão, o Lord Cochrane, continuou perseguindo, porque parece que o contrato dele com o Dom Pedro I é que tudo que ele pegasse, uma parte ficava com ele. Perseguia até o Pará, pensa aí, professor. E no meio do caminho, bombardeou São Luís do Maranhão para conseguir libertá-lo. Porque parece que o pessoal do Maranhão não queria muito ser Brasil, não. Então foi na marra. Por isso ele ganhou o título. E aí depois ele voltou. Foi para o Pará, enfim. Então, encerrando no 2 de julho, aí que seria interessante fazer algumas considerações que eu acho que são importantes. Primeiro, retomar aquela ideia. Então, a independência aqui, a guerra de independência começou independentemente do 7 de setembro, ou de alguma ordem de Dom Pedro I, ou de Bonifácio, Leopoldino, assim por diante. Nós, baianos, quisemos isso, por força das circunstâncias, mas também por nossa decisão, interessante. As tropas, a parte da direção política, dos suprimentos, assim por diante, foram financiados, sejam por potentados locais, então senhores de engenho, a nobreza rural, assim por diante, como pelas câmaras municipais. Então as tropas eram basicamente no início somente guardas municipais, soldados municipais, um exército municipal, isso é muito interessante. E Batalhões exército patrióticos. privado, uma coisa assim de jagunço mesmo, de índio ainda, tinha de índio, tropa de índio. Jagunço, jagunço. Fenomenal. E jagunço do Maria sertão. Quitéria. E aí, com isso, a própria Maria Quitéria vem, ela foi reconhecida em vida, ainda, o Labatu, inclusive, o reconhece também. Então, isso que é interessante, não é que uma mulher que foi redescoberta séculos depois, não, ela na época foi considerada heroína, foi promovida, ganhou medalha, assim por diante. Tem Inclusive, relato dela no Rio de Janeiro. Ela isso, conheceu o Dom Pedro I. parece inclusive que um dos alfinetes de homenagem a ela, que ela ganhou do governo, está naquele museu Eugênio Teixeira Leal, que fica no Pelourinho, do antigo Banco Econômico. Tem lá. Então, se é até bom ver, tem lá uma legenda, assim por diante. Então, ela foi reconhecida como heroína, uma mulher. Então, não é que hoje em dia, com as ideologias, fizeram, não. Na época, ela já foi reconhecida. Que isso que é interessante, não tem o filme Mulan, que assisti tanto criança, né? A mulher chinesa, que para ter alguém da família, homem, para o pai dela não ir, ela foi. É uma lenda. Aqui foi algo real. E é É, relativamente recente. É isso que é meus alunos sempre interessante. fazem referência a isso. Quando eu explico o Maria Quitéria, eles falam Mulan, professor. Uma Mulan de verdade. Não foi que uma criação ideológica. Ela existiu de fato. É? Isso. E ela foi reconhecida na época. E tem um De quadro que carne se e osso. descobriu esses anos, pessoal. Que o quadro que a gente tem, que a gente vê na internet e tal, foi feito no início do século XX por um pintor italiano. Então não sabe como ela era. Mas parece, é uma certeza, descobriu-se no Museu Britânico, nos museus lá na Inglaterra, um quadro pintado, um retrato dela. Que na época tinha um pintor britânico, pintou, como fez outros, e tá lá. Inclusive, ela é bastante bonita, assim por diante.
quadro bem feito. E tá lá, e se descobriu. Então a gente sabe como era a Maria Quitéria. É uma mulher bonita ainda, uma mulher cabra macho, bonita, jovem. Então isso é algo que é bom relembrar. Então, retomando, os baianos decidiram não somente a Guerra da Independência, antes de 7 de setembro, tanto que é interessante, a carta de César Leopoldina, Dona Leopoldina, para Dom Pedro I, para que tenha um grito de Ipiranga, aquela coisa toda, ela falava, o Brasil está um barril de pólvora, faça antes que exploda. Que era coisa, ou ele virava macho Colhe e o fruto, colhe o declarava, ou o fruto, Brasil ia desmantelar. isso, Porque colhe o eles já fruto. tinham essas guerras. A Bahia já estava em guerra. E a Bahia quis aderir a ele. Não foi forçado que nem, por exemplo, o Pará, o Maranhão, ou com tendências eternamente republicanas separatistas como Pernambuco, que sempre tem aquela coisa E a dúbia. Cisplatina, né? A Cisplatina que foi embora de vez em E isso. 1825. A Bahia podia ter virado um Uruguai da vida, né, que era É. chamado na época Cisplatina. Se tem uma independência acima, fora do Brasil. Então a Bahia quis fazer antes de 7 de setembro, se financiou, se dirigiu, a própria prisão do general francês Labatão é uma prova concreta disso, e decidiu ficar com o Brasil mesmo assim. E a guerra, eu falei antes, com a parte da documentação do Madureira de Melo com o rei, com as cortes, era de resistir na Bahia, reunir todas as tropas aqui, que eles, mantendo a Bahia, reconquistariam o Rio de Janeiro. Então, de fato, aqui foi o palco de guerra. Isso que tem que ser relembrado, não foi nenhum estado, não é um critério subjetivo. De fato, as forças portuguesas se concentraram aqui de forma proposital. Repetindo, as tropas portuguesas expulsas no Rio de Janeiro, que não chegou a ter um conflito direto, uma parte veio para cá, reforçou Salvador. Primeiro mantém a Bahia, que era a região mais rica do Brasil, e depois reconquista o Brasil todo. Então isso é bom relembrar. Tanto que aí no livrinho de Braz Amaral, que o Braz Amaral, ele bate na tecla direto, não sei antes. E aí tem um dos últimos anexos desse livrinho dele, tem a carta do Pedro I dizendo que mandasse os nomes das principais figuras, personalidades que contribuíram para a guerra, militarmente, financeiramente, assim por diante. Então, os primeiros títulos de nobreza que Dom Pedro I concedeu não foram para pernambucanos, paulistas, fluminenses, minas, assim, foram para baianos. O primeiro título brasileiro foi para o Visconde da Garcia da Torre, Visconde da Torre, que era o irmão mais velho do Visconde de Pirajá. Eram 3 irmãos que receberam o título. Foi o Visconde da Torre, mais velho, depois o Visconde de Pirajá, por conta da Batalha de Pirajá, que foi a maior, e o Barão de Jaguaripe, que era um município aqui do Recôncavo Sul da Bahia, bem antigo. Então, recebeu também título Barão de São Francisco, da família Bucão, que é do Conde, Barão de Maragogi, que parece que teve uma escaramuça, uma pequena batalha, que é da família Vilas Boas, né? E tantos outros que receberam o próprio Visconde de Jequitinhonha, né? Que ele era da imprensa. Então, essa questão lá de Cachoeira, de fazer a defesa da independência do Brasil, assim por diante, foi ele que fez. Né? Então, e o Visconde Cairu já estava lá no Rio de Janeiro defendendo, ele queria um Reino Unido ainda, mas quando viu que não dava, vota a independência, logo mais uma independência monárquica, que é essa que é uma diferença também brasileira. Então, esse caso, não somente a Bahia foi um caso exótico, mas foi um caso essencial. Então, não se tem como entender a independência do Brasil sem a Bahia. Grito do Ipiranga, então, nem 100 anos, né, nos 100 anos de independência, o Miguel Calmon, sobrinho neto do Miguel Calmon da independência, Marquês de Abrantes, ele era um grande político, esse do início do século XX também. E ele vai fazer o congresso para as comemorações da independência do Brasil lá no Rio de Janeiro. E aí ele fala, desculpa por estarmos atrasados, se referindo à questão do 2 de julho, que para nós 2 de julho é mais importante 1923 do que 1922. Mas é porque estávamos ocupados com a guerra. Né? Enquanto vocês ficavam com frases de efeito, palavras ao vento, grito de Ipiranga em São Paulo, o dia do fico no Rio de Janeiro, aqui teve sangue.
Foram mais de 10 mil soldados brasileiros, só do nosso lado. Lado português, 5, 6 mil, se não me engano. Para aquela época eram contingentes muito grandes. Né? Então, a guerra foi aqui. E houve um desgaste muito grande aqui. E houve o reconhecimento. Esse que é o ponto. São critérios objetivos. Os primeiros títulos de nobreza foram para baianos, que eu citei alguns aqui. Né? Então, o próprio Dom Pedro I reconheceu isso. Ele não deu para Bonifácio, ele deu para os daqui. Então, é algo bom relembrar. E toda vez que eu estudo isso, professor, eu fico entusiasmado, mas ao mesmo tempo eu fico meio, poxa, o que é que a Bahia se tornou um estado secundário, podemos dizer, em certos aspectos, os próprios vão aceitando essa posição de subserviência, de segundo colocado, assim, os últimos lugares. Então, as conclusões finais, professor, se quiser fazer. Eu quero agradecer o convite. Foi assim, a gente já está deixando aqui um material para estudo, uma fonte histórica. Isso aqui já está se tornando uma fonte histórica. A gente não vê nas redes esse tema sendo discutido num prisma tão pormenorizado, né? Tão academicamente embasado, fundamentado. Muita gente vai precisar desse material, vai recorrer a esse material. Eu espero que na hora da gente fechar a live você salve. Você sabe salvar, Eu né? vou, sei, claro que eu sei. E, e eu vou até colocar na minha página do meu YouTube, porque o YouTube é algo perene, né? O YouTube fica para É sempre. melhor. Eu vou pegar o seu, que vai ficar no seu Instagram, e vou colocar lá como fonte de estudo para as pessoas, né? E dizer que a conversa foi maravilhosa, de um tema que eu amo, que eu sou apaixonado, que simbolicamente a fundação da baianidade se dá com o processo do 2 de julho. Não existia Bahia de uma Eram maneira. municípios, principalmente municípios soltos, que decidem, isso que é interessante para muitos pensadores da área de história, que foram em momentos difíceis, como os de guerra, que você forma uma identidade comum. Você luta junto com Nacional, né? alguém contra o inimigo em comum. Tanto Uhum. que fala que o Guararapes, né, lá no século XVII, quando os holandeses começam a pensar um pouco de Brasil, a primeira vez que A tem Guerra dos algo. 100 Anos. A própria Guerra do Paraguai, que é algo de definitivo da formação da nacionalidade, da identidade do É, brasileiro. Mas aqui do Baiano, a guerra da independência, os municípios se reuniram, os municípios se mantiveram, né, se manteram. Então, algo que tem que ser relembrado. Por que ninguém está mais ligando para isso? Isso que eu fico questionando. Das que se redescobrir essas origens. E eram atos heróicos de verdade. Porque tem muita tese assim, não, Talzinho fez para ganhar dinheiro. Poxa, o Visconde de Pirajá era riquíssimo, morreu pobre. Ele gastou do próprio bolso. Eles podiam é ter um muito bem personagem ficado com fantástico. Portugal. A situação era cômoda ficar com Portugal. Tanto que os comerciantes de Salvador apoiaram maciçamente os portugueses, não queriam guerra, não. Então, Guerra nunca é bom para o guerra não é comércio, bom, não. perde dinheiro. Então, foi uma decisão que não tinha interesse monetário financeiro. Mas, de fato, tinha uma questão de idealismo. Então, é bom retomar isso. Então, tem uns livros que eu citei aqui. Então, a Bahia, de fato, não foi somente singular, como foi de forma concreta, objetiva, na minha opinião, né? É essencial o principal Estado para a independência do Brasil. Eu sigo o relator aí, assina embaixo. Muito bom. A Tô questão só é a gente- divulgar isso. Se os baianos comem reggae dos outros, como se diz informalmente, se a gente não defende o nosso, quem é que vai defender? Que paulista fica inventando um monte de bandeirante, criou o Brasil, umas ideias malucas assim, da época da Primeira República. Tá? Então, é bom a gente retomar o nosso. Certinho, É então? isso. Perfeito, perfeito. Só faltou a gente falar de um padre alemão que resolveu pegar os jagunços do meio do Ah, sertão, lá do Pedrão, e solicitou a participar da batalha também com o Batalhão Patriótico, que é do Pedrão. Eles vão ser não tão importantes militarmente, mas simbolicamente é algo que até hoje, né, eles participam do 2 de julho, né? Vem representantes do Pedrão. Hoje é, está sendo questionada a participação dos cavalos, né? No 2 de julho. Mas até um dia desse a gente tinha
Filhos do Pedrão, que é uma região mais ou menos próxima à região de Alagoinhas ali. Esse quadro Pronto. alemão é muito interessante, que são o Batalhão Patriótico do Pedrão. Mas foi ótimo, foi maravilhoso o nosso papo. Vamos deixar esse material aí Vamos sim. guardado no Ah, eu seu vou citar devido aqui lugar. o último livro, esse é mais geral. Eu gosto de livros mais específicos, mas, Luiz, História da Bahia é genérico, o do Luiz Henrique Dias É, Tavares, História da Bahia, normal. Que o bom é que ele cita as fontes, é cronológico, e ele é mais factual, não fica tentando fazer aquelas análises, fazem muito sociologia da história, isso que eu percebi, a filosofia da história. Não atentar aos fatos e deixa as pessoas interpretarem de acordo com a visão que elas preferem. Né? Então, a gente recomenda e a gente vai, eu vou manter salvo, necessário compartilha, assim por diante, o professor vai colocar no canal do YouTube. Certinho, professor? Muito obrigado. E outra coisa, um monte de locais que tiveram a ver com a independência da Bahia, né, do Brasil na Bahia, como de outros episódios históricos, ainda existem, esse que é o ponto. Né? Tem quadros dessas figuras históricas em alguns locais, como o Instituto Histórico, que fica na Piedade, do Visconde de Pirajá, do Visconde da Torre, assim por diante. Então, infelizmente, os colégios ficou muito a questão do cursinho pré-vestibular. A gente falou isso, né, professor? exato. Isso. Então, essa questão da aula de campo, enfim, seria o ideal retomar no futuro as pessoas. Eu tô revisitando tudo ou visitando locais que eu nunca tinha ido. E, de fato, vale a pena. Estudo antes e depois eu vou. A sensação é espetacular. Muito bom. Imagino. Certo, então, professor. Abraço Valeu, aí, Luiz. viu? Um Boa abraço noite aí. grande. Fica bem. Abraço. Tchau, tchau.